Eu sou a arquiteta Roberta. Eu sou o arquiteto Felipe. Ele não está aparecendo na câmera, mas ele vai tentar aparecer na câmera. Aí está o rapaz, ó, esse rapaz bonito aqui. É o meu excelentíssimo sócio. Então, pessoal, nós resolvemos fazer essa live hoje para explicar um pouco sobre como a gente mudou, né, os nossos hábitos e os nossos conceitos durante a pandemia. Então, né, como todo mundo sabe, lá no início da pandemia, nós ficamos todos em casa, né, achando que isso ia ser passageiro, ia ser só por um tempo. E, coincidentemente, antes do início da quarentena, nós já estávamos estudando, né, formas de organização através de livros, né, da Mary Kondo sobre minimalismo. Enfim, nós já estávamos num processo de melhoria dos nossos hábitos e melhoria da nossa casa, né, como um todo. E aí a gente começou esse processo, né, porque a gente estava todo mundo em quarentena, então nós começamos esse processo todo de reorganização e de redefinição de conceitos a respeito de como a gente pode utilizar a nossa casa e de como a gente deve organizar e consumir e desapegar. E aí, junto com esse processo, né, Felipe? Sim, a gente fez adaptações, né, que a gente precisava, tanto principalmente no modo de pensar, né? Então, digamos assim, através desse problema, ou empecilho, digamos assim, dessa crise da pandemia, a gente olhou a crise como uma oportunidade de fazer algo diferente, de aproveitar a crise como uma oportunidade de melhorar. E aí a gente começou a ler e estudar muito, nós já tínhamos esse desejo de construir mais sustentável, nós já temos essa linha de trabalho, de projeto e de execução de projetos mais sustentáveis e também de ter uma vida mais sustentável. E a pandemia acelerou muito isso. A questão do minimalismo, a gente fez muitas mudanças na nossa casa, a gente percebeu que a maioria das coisas a gente não precisava, né? Inclusive a gente desapegou de muitas coisas para poder organizar de outra forma a nossa casa, conforme as nossas necessidades, aquilo que a gente realmente precisava, e a gente percebeu que era bem menos do que aquilo que a gente tinha. E isso nos trouxe muita mais liberdade, muito mais espaço, né? E fluidez, digamos assim, né? Isso, ter menos, Leveza. é, ter menos faz com que a gente desapegue, e a gente desapegando, a gente diminui as preocupações também. Quanto menos coisas a gente tem, a gente fica menos preso, digamos assim. E a gente notou que com essas mudanças a gente também mudou a nossa forma de como a gente compra, como a gente pensa em comprar e como a gente pensa em projetar, baseado realmente naquilo que a gente precisa, naquilo que são as nossas necessidades, naquilo que vai nos trazer alegria, naquilo que vai nos trazer mais prazer, mais felicidade. Não é um minimalismo pensado em não ter nada, né? Um espaço vazio. Não, é um minimalismo com significado, baseado no ter, no ser, é muito mais importante do que o ter. Aí é nisso que o conceito do minimalismo se baseia, esse minimalismo como um movimento, né, que está se difundindo bastante, e a gente estudou bastante isso. E aliado a isso, a gente estudou também, fizemos cursos, especialização de interiores sustentáveis e de biofilia, onde a gente também
entendeu bem mais aquilo que a gente já aplicava e que a gente já entendia como sendo uma coisa bacana, que era a questão do contato com a natureza, da gente viver de uma forma mais natural, mais conectada à nossa essência. Mas tudo isso ficou muito mais alinhado e muito mais claro, porque a gente entendeu até mais os benefícios que isso tudo nos traz de forma baseado em estudos técnicos, em experiências que já foram comprovadas, né? E isso nos deu uma nova forma de projetar e também da gente habitar, né, o nosso espaço, a nossa casa e conviver com nossas filhas. Como a gente encara todos os movimentos, essa questão das meninas também foi muito importante, porque também elas participaram ativamente do processo. Elas nos ajudaram a desapegar coisas nossas e delas também, então elas aprenderam que guardar coisas que não têm significado ou que não trazem um bem-estar, que não são necessárias realmente, não só traz coisa ruim, na verdade, porque ficar guardando objetos e coisas que a gente não necessita não nos traz um bem real. Então a gente vivemos várias situações durante a pandemia, né, de doenças e de, enfim, muitas situações difíceis, e todas elas a gente foi passando e também aplicando, né, tudo isso que a gente estava aprendendo, os benefícios, né, do contato com a natureza, os benefícios do contato com as plantas, os benefícios de ser nós implantamos um projeto aqui em casa, o projeto Lixo Zero, né, que foi um projeto onde a gente utilizou por mais ou menos 3 meses uma seleção dos produtos, do lixo, dos resíduos que nós gerávamos, e a gente analisando isso, a gente observou quanto lixo a gente gera e quanto lixo a gente pode deixar de gerar, e isso também foi uma outra coisa que clareou muito a nossa mente em relação a isso. Uhum. A gente parou de consumir muita coisa que tinha plástico, por exemplo. A gente passou a levar sempre sacolas retornáveis para o mercado para não usar sacolas plásticas. Mais do que a gente já fazia. É isso, a gente começou a todo lixo orgânico a gente começou a usar na compostagem ou enterrar no pátio, né? E isso diminuiu, acho que mais da metade do lixo que a gente produz hoje. Por exemplo, antes a gente enchia um saco de lixo daqueles de 50 litros umas 2 vezes por semana. Agora demora 2 semanas para a gente conseguir encher um saco de lixo. E aí tudo isso, né, esse alinhamento com essa questão do lixo zero, também nos trouxe um alinhamento com a nossa saúde, porque a questão do lixo está muito ligada também aos produtos que a gente consome, produtos industrializados, inclusive produtos de limpeza, que possuem muitos VOCs, que são os compostos voláteis orgânicos, e esses VOCs são muito prejudiciais para a nossa saúde, para a qualidade do nosso ar interno. Então, essa mudança de hábitos oriunda do lixo zero, né, dessa ideia de reduzir a quantidade de embalagens, foi aliada também a essa questão da qualidade do nosso ar, da qualidade do nosso ar interno, porque utilizando produtos de limpeza mais naturais e mais saudáveis, com a intenção de minimizar o uso de embalagens, a gente teve o benefício de melhorar a nossa qualidade do ar e melhorar e reduzir o nosso boa noite, reduzir o nosso contato com produtos químicos. E isso foi fantástico, inclusive se a gente perceber assim as meninas, né, a consciência que elas têm hoje, inclusive quando a gente vai para comprar alguma coisa que tem embalagem ou que a gente quer comprar alguma coisa que vai gerar mais lixo, elas já não querem. Inclusive as máscaras descartáveis, elas agora que usaram alguns dias, mas elas não eram contra as máscaras descartáveis, né? Porque por causa da questão do lixo.
Então, isso também foi uma educação ambiental incrível dentro da nossa família e para as nossas filhas, que eu acho que foi uma semente maravilhosa que a gente plantou durante a pandemia. E aí a gente veio aqui também para demonstrar isso para vocês e para explicar isso para vocês de forma real, de como a gente fez aqui em casa. E também dentro disso, né, nossas mudanças que nós fizemos no pátio. Isso, uma instalação dos sistemas que a gente sempre quis, mas que a gente nunca tinha tido tempo ou recurso para fazer. Então a gente instalou cisternas, energia solar. Então agora são hábitos simples às vezes, até a economia de água. Quando a gente pensa que às vezes escovando os dentes a gente deixa a torneira ligada, ou agora, antigamente, quando o resto da água de chimarrão ia para o ralo, agora ela volta para dentro da garrafa. E são pequenas atitudes assim, ninguém vai transformar o mundo sozinho, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue somar bastante. Com certeza. E também a nossa horta, a gente aumentou muito a nossa horta, incrementou muito a nossa horta. E isso também nos trouxe mais hábitos, além dos hábitos saudáveis, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais natural. E com isso também uma economia, porque a gente passou a consumir mais coisas que nós tínhamos em casa. Então, só foram ganhos, só foram recompensas desse contato maior com a natureza e desse contato com a nossa essência, né? E tudo isso a gente, esse ano, né, depois, o conhecimento, dizem que o conhecimento só é válido quando a gente difunde, quando a gente espalha ele. Então, para difundir mais esse conhecimento e para trazer mais a consciência para as pessoas e também, inclusive, na hora da gente, não só para a gente aplicar na nossa casa, para melhorar a nossa casa, para ter mais plantas, para utilizar mais produtos naturais, minimizar, mas também na hora que a gente vai adquirir um terreno, projetar uma casa, escolher, definir quais as necessidades reais que a gente tem em uma casa, em um apartamento, enfim, para ter essa consciência maior, essa educação antes mesmo da gente iniciar uma construção, antes mesmo da gente iniciar a aquisição de um imóvel, enfim. Tudo isso a gente reuniu num curso que a gente está lançando hoje, as inscrições, que é um curso que visa, então, reunir tudo isso que a gente viveu e que a gente aprendeu, todo esse nosso conhecimento que nós já tínhamos, em um curso que visa trazer mais saúde e proporcionar ambientes mais saudáveis para as pessoas, para que as pessoas tenham essa consciência da importância disso, para que vocês tenham a consciência da importância que isso tem na nossa vida e a diferença que isso faz, não só na nossa vida em família, mas na nossa vida em sociedade e também na nossa na educação e na semente que a gente planta para as futuras gerações. Então isso foi o principal assim que nos moveu para montar esse curso e para trazer esse curso para vocês. Falando um pouco sobre o curso ele é 100% aulas gravadas, 100% online, composto de 12 módulos, né? Os módulos incluem toda essa parte que nós falamos de minimalismo, de produtos de limpeza naturais, os benefícios das plantas, as melhores plantas para a gente ter dentro de casa, que nos tragam mais saúde, que nos ajudem nesse processo de ter um ambiente mais saudável. E outros, e a questão de iluminação, ventilação natural, ergonomia, enfim, elementos e formas da gente ter um ambiente mais saudável, para poder proporcionar um ambiente mais saudável para as nossas famílias, para as nossas vidas, para que a gente tenha mais qualidade de vida no nosso dia a dia. Porque a gente pensa muito sempre em ter mais saúde através de exercícios, de alimentação,
de hábitos de vida saudáveis, mas de nada adianta isso, né, Felipe? Sim. Se a gente vive em um ambiente... Se a gente não vive num ambiente que seja assim, que proporcione isso também. A nossa casa, nosso ambiente onde a gente mora, os espaços da nossa casa, eles têm que refletir essa nossa disposição, digamos assim, de viver de uma maneira mais integrada, digamos assim, uma integração maior com o meio, com a natureza. A gente poder resgatar também essa questão da vegetação, de tu poder mexer na terra. É uma coisa muito importante que agora, com uma vida muito mais urbana, às vezes a gente deixa para trás. Então a gente procurou resgatar mais essa parte também espiritual da coisa, né? Essa união também com a natureza, com os espaços, para que tudo faça parte, todas essas coisas façam parte de um único elemento, né? Uma integração entre tudo, entre o nosso eu, com a nossa casa, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente gera. Exatamente. Inclusive estudos, né? Essa questão toda da biofilia e do retorno à natureza é muito clara, porque se a gente pensar em como a gente viveu a maioria da nossa vida dentro, junto à natureza, né? Em contato com a natureza, e como há pouco tempo só que a gente se tornou tão urbano, comparando, eu digo, com toda a nossa existência como humanos, né? E como essa nossa conexão com o urbano, com a materialidade, com o consumismo e com todo esse nosso processo que a gente vive hoje em dia, nos tornou mais estressados, mais nervosos, mais depressivos e com muito mais problemas de saúde do que a gente tinha antes de ser tão... não é urbanizada a palavra, mas é... Mais integrado. Não, mais... digamos, seríamos mais evoluídos com evoluídos com a tecnologia, enfim, mas isso nos traz menos evolução espiritual, menos evolução, porque nos desconecta daquilo que é realmente o que importa, que é a nossa essência, a natureza. Então, eu convido a todos a se juntar a nós nesse curso online. Ele está disponível na plataforma Hotmart. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E peço que todos... eu vou deixar também o link, a gente montou um e-book sobre um resumo do curso. Então peço que quem quiser o resumo do e-book, comente ali na descrição do vídeo, que eu vou estar mandando para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira transmissão ao vivo. Foi um pouco assim conturbada, mas enfim, já foi a primeira. A segunda já vai ser melhor. Quem não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Comente aqui embaixo o que você achou da nossa ressignificação, da nossa mudança que nós fizemos na nossa vida, na nossa casa. Aproveita e assistam os outros vídeos do canal também, onde a gente mostra como fazer uma horta, uma composteira, com várias dicas legais também. Que foram muitos dos vídeos que nós temos ali dentro do canal foram coisas que a gente implementou durante esse processo agora, desse último ano. Então, espero que vocês gostem, aproveitem o restante do nosso conteúdo. Inscrevam-se no curso, que está bem bacana. E espero todos vocês por lá. Obrigado por terem nos acompanhado nessa primeira transmissão ao vivo. Até mais!